Momento Nutrição. Eu sou a Karine Nossa Bem, eu sou nutricionista e hoje, gente, eu tô aqui com a sommelier e proprietária aqui da Adega Tanino, Adriana Drinco. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, e você, Karine? Tudo ótimo. Prazer conversar com você, obrigada pela visita. Eu estou à disposição. Obrigada, seu ambiente maravilhoso para a gente fazer um programa, né? De conversar sobre vinho. Bem adequado, bem né? Bem adequado. Então, Adriana, me conta um pouquinho como que você se tornou sommelier e o que é ser um sommelier, né? O que esse profissional faz? Então, na verdade, existe o sommelier masculino e a sommelier, que é o feminino, né? Então, eu sou uma sommelier. Na verdade, eu caí no mundo do vinho, assim, um pouco por acaso, eu diria, né? Estava viajando para algumas feiras no exterior e eu acabei tendo a oportunidade de provar vinhos fora do país, na Europa, né? Que é bem diferente, né? Ele é diferente. E aí eu acabei experimentando, porque na verdade eu estava mais focada em qualidade do que quantidade, que é diferente de quando você toma cerveja, né? Ou enfim, outras bebidas. Eu acabei indo mais pro vinho, porque você toma menos quantidade, mais qualidade, experimenta coisas novas, tem muita variedade. Então eu acabei conhecendo o mundo do vinho. E aí o meu irmão, que é meu sócio, propôs da gente abrir uma loja. E nós abrimos a Adega Tanino em 2020, bem comecinho de pandemia. Uma época bem complicada, né? Eu sempre tomei vinho, desde faz uns 10 anos mais ou menos que eu tomo vinho, e minha saúde já é maravilhosa. Então, claro que tem outros cuidados que a gente toma, atividade física, alimentação, mas o vinho eu acredito que ele me faz muito bem. Ah, com certeza. E o que um sommelier faz? O sommelier, né? O que a profissão faz exatamente? Então, um sommelier, uma sommelier, eles participam de todos os processos relacionados ao vinho. Então, desde você conhecer o que você vai colocar na loja, o que você vai oferecer para o teu cliente, você negociar com o vendedor, o importador, né, a pessoa que vai te trazer o vinho para a loja, até você receber o vinho, você verificar rótulo, você verificar variedade que você vai colocar à disposição do cliente, experimentar também, né, uvas, regiões para você poder oferecer. É o cara que abre a caixa, o cara que bota na prateleira, limpa a garrafa, né? Que a gente faz de isso tudo, aqui na né? loja. A gente faz degustações para os clientes, a gente harmoniza quando o cliente ele quer fazer uma comida diferente ou harmonizar um vinho, a gente oferece para ele o que é mais adequado. A gente atende o cliente, a gente vai até, por exemplo, ontem teve um cliente aqui na loja que está abrindo um restaurante, e aí eu falei para ele, quando você quiser eu vou até lá, né, para mostrar para os teus clientes o que né, o teu restaurante tem. Então a gente, tudo que for relacionado ao vinho, a gente tem a possibilidade de fazer. Obviamente tem um enólogo, né? Obviamente tem o responsável pela produção do vinho lá na vinícola, que isso o sommelier não tem essa... É legal essa diferença, né? O enólogo ele vai na produção lá na vinícola, né? Isso. O sommelier já é mais na ponta, né? Ele tá na ponta depois do vinho estar pronto, né? Entendi. E tem o enófilo também, né? Que é aquele cara que gosta do vinho, né? Que é o curioso, que é o cara que prova, que é o cara que, né? Que quer entender um pouco melhor sobre vinho. Um estudioso, também. né? Não é um profissional, mas é um estudioso. É o curioso, do vinho, né? É o curioso. Legal. Sim. Então eu queria falar começar um pouquinho falando da parte nutricional do vinho, né? Que tem aquela história de, será que é saudável mesmo? Será que eu posso tomar todo dia? Né? Então, sim, gente, não é mito. Você pode tomar vinho todo dia, mas é claro que tem as regrinhas, vamos falar assim, né? Na verdade, tem um limite saudável, né? Obviamente, eu não diria que ninguém, nenhum médico, nenhuma nutricionista, e nem eu mesma diria, tome vinho sem limite, que vai fazer bem para a tua saúde, né? O vinho é alcoólico, né? Então, você... obviamente, uma taça de vinho, 2 taças de vinho, eu acho que não faz mal a ninguém, né? Os italianos, os portugueses, os espanhóis, eles têm o hábito desde sempre, né? Porque eles produzem em grande quantidade, é cultural de tomar vinho no almoço e no jantar, né? Então eu nas minhas viagens eu vejo uma taça de vinho no almoço, até criança toma, eles misturam água no vinho e dão para as crianças, diluir, né? Exatamente. Então deles é cultural, né? E é saudável, né?
a gente vê que não faz mal nenhum à saúde. Não. O vinho tem um resveratrol, né? Sim. Que é um antioxidante, né? Que o antioxidante faz? Né? Você, melhor que eu, como nutricionista, sabe explicar, né? Que é preservar as células, né? Não deixar que elas se deteriorem com tanta facilidade, porque com a idade... A gente fala que tem um efeito anti-envelhecimento, isso, né? Exatamente. Para a pele, para células, né? Todo o nosso corpo são células, diminui aquele estresse oxidativo, né? As células ficam saudáveis por mais tempo. É anti-inflamatório, ajuda a prevenir várias doenças, né? Exatamente. Inclusive, tem estudos que mostram que eles ajudam a prevenir alguns tipos de câncer. Exatamente. Que assim, até as pessoas, né, podem dizer, eu queria entender um pouco melhor isso, como acontece. O vinho vem da uva, que é uma fruta que tem o resveratrol, né, que é antioxidante, assim como diversas outras frutas, né, ou diversos outros tipos de legumes ou verduras. Tem também, né? Outras também. Exatamente. Então, assim, o vinho vem da uva, que é um desses componentes que podem fazer bem para o nosso organismo. Porque o vinho é a uva, é produto da fermentação da uva. Exatamente. Né? Não tem nada de químico ali. Isso mesmo. Né? E assim, eu acho mais saudável do que às vezes até o suco de uva é um pouco mais calórico, né? Porque ele é mais doce, né? Então, assim, mas tem muitas coisas que fazem bem, mas dentre elas o vinho. Dentre elas, com certeza. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que para quem quer tomar vinho todos os dias, a quantidade adequada é de 150 ml por dia. Que é uma taça, né? Que é uma taça. Nós estamos uma tacinha aqui, né? Mais ou menos. Uma tacinha tomando um vinhozinho aqui, né? Durante a conversa, que é muito agradável. Eu digo sempre, né? A parte social, né? O vinho é um ritual, né? Eu gosto de, quando eu chego em casa, colocar uma dosezinha de vinho. Às vezes eu tô até aqui na loja e digo, nossa, que vontade de chegar em casa e tomar uma tacinha de vinho, né? Que é o meu momento. Aí eu vou lá e tomo vinho, ele me relaxa, sabe? Ele gosta de tomar o vinho cozinhando. Exatamente, né? é um ritual. Né? Cada um tem o seu momento. Mas então vamos mostrar então qual vinho que nós estamos tomando aqui. Então, a gente está tomando hoje um vinho português, da Vinícola Herdade dos Grous, que foi feito especialmente aqui para a loja. Na época nós escolhemos esse blend, né, que a gente chama um blend, é uma mistura de uvas. Existe o vinho varietal, que é feito de uma variedade, de apenas um tipo de uva, e existe o blend, né, ou assemblagem, que as pessoas chamam, que é mais de uma uva no vinho. Então esse vinho aqui, ele tem 4 uvas, que é a Syrah, Aragonês, a Touriga Nacional e Alicante Bouschet, que são uvas típicas de Portugal, então é um vinho português, mas foi feito aqui especialmente para Adega Tanino na época. Então a gente fez um barril e mandou engarrafar para nós. Ele tem até o nome aqui, né? Seleção Especial Adega Tanino. Então é esse vinho que nós estamos degustando hoje. Aqui tá uma delícia, gente, tá maravilhoso. O vinho português, a gente fala, o português sendo português, ele é um vinho que, quando você gosta da mistura, sempre vai te agradar. É um vinho leve, equilibrado, né? Inclusive, eu acho que vale falar que o vinho, ele tem o tanino e tem a acidez, né? Isso, o tanino, ele seca a boca, então aquela sensação de secura da banana verde, que amarga, do caqui, né? Que amarra, aliás, né? Que amarra, exatamente. A sensação da banana que amarra. Isso, é o tanino. Né? Inclusive é o nome da nossa loja, né? Adega Tanino. Né? Então o tanino é aquela sensação de que seca a boca. Quando o vinho é equilibrado, imediatamente vem a acidez. Então aquela secura que você sentiu, a acidez vem e molha a tua boca. Então a gente chama de um vinho equilibrado. Às vezes tem um vinho que ele tem mais tanino, que ele amarra a tua boca, você sente até aqui, né, na gengiva, aquela... Parece que segura aqui a boca, né? Então ele tem mais tanino que acidez, e às vezes quando ele deixa aquela sensação de água na boca, é porque ele tem mais acidez do que tanino. Mas o ideal é que ele seja equilibrado, né? O melhor é o equilíbrio, mas também tem, que a gente estava conversando antes, a parte das papilas degustativas das pessoas, né? Tem pessoas que preferem mais tanino, pessoas que preferem com menos, daí tem muito... o paladar de cada um, né? Até você me disse que um dos teus seguidores perguntou, né? Qual é o melhor vinho, né? Então, eu diria assim, que não existe melhor, né? Existe o vinho que te agrada e que teu bolso pode pagar, né? Então, eu acho que isso a gente vê aqui na loja diariamente, assim, né? Tem o cliente que vem comprar, por exemplo, um Chateauneuf du Pape, que é um vinho francês, né? De um valor agregado maior, né, que é maravilhoso, né, e que é o paladar dele, que o bolso dele pode pagar. Assim como tem o cliente que chega e pede um vinho chileno de R$30,
que é bom também, mas é um vinho de entrada, não vai ter tanta complexidade. É um vinho de dia a dia. Exatamente, ali, né? e que é tão agradável quanto se o teu bolso puder pagar. Você consegue orientar conforme o gosto da pessoa. Exatamente, né? o vinho é muito assim, dinâmico, né? Sim. Quem você vai presentear, quem vai tomar, com que você vai harmonizar, o que teu bolso pode pagar, o que teu paladar até então, né, se desenvolveu para gostar. Né? Então eu acho que o vinho assim ele é muito popular, o vinho ele é muito assim ele agrada todas as pessoas. Tem todos os gostos, né? Tem gente que gosta do vinho doce, aí as pessoas criticam, mas vinho doce. Eu, particularmente, não tomo, porque acho que tem muita caloria. Eu acho que o gosto não me agrada, né? Mas o meu paladar já está mais desenvolvido, né? Tem pessoas que vão começar agora a tomar vinho, não conseguem começar pelo seco. Não consegue. Então vai lá num doce ou vai pro demi-seco, né? Que é um. Daí, na verdade, é um meio seco, né? Que eles chamam, né? Na classificação. Tem o vinho que tem um dulçor, porque às vezes, assim, a região onde ele é plantado é mais quente. Então ele amadurece mais, então ele chama de o dulçor do próprio vinho, né? Ou tem os vinhos de colheita tardia também, né? Que também tem tudo interfere no sabor. Exatamente, ele é doce, né? Então ele agrada o paladar, mas é um vinho de qualidade, como o vinho do Porto, por exemplo, que é um vinho doce, né? Então quem gosta, às vezes gosta de tomar uma madeira, ou uma marsala, ou cozinhar com esses vinhos. Então tem assim, agrada... Tem para todas as situações. Tem para todas as situações, e agrada a vários paladares também, né? Uma coisa que eu me surpreendi muito, que eu vi algumas pessoas comentando, tem pessoas que não sabem que o nome do vinho, lá, o Cabernet, o Pinot, é o nome da uva. Certo. Pra gente, acho que parece uma coisa tão simples, né? Mas são nomes difíceis. Não, mas é o nome da uva, gente. Sim, né? Isso é bem o Cabernet Sauvignon é o nome da uva, não é o nome da cidade ou da vinícola. Das regiões, né? Então, assim, para você tentar assim, entender, a grosso modo, né, genericamente falando, você pode começar a entender pelo nome da uva, pelo país ou pela região. Então, por exemplo, né, a uva Pinot Noir, ela é uma uva francesa, normalmente, mas também ela é plantada aqui na América do Sul, até no Brasil. E teve lugares aqui que a uva se adaptou, né, com o clima, com o solo, e conseguiram plantar aqui também, né? E ela é uma uva levinha, clarinha, que agrada a todos os paladares, que não precisa ter comida junto. Assim como você tem também a Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas mais plantadas no mundo, né? E muitas pessoas gostam, porém ela é uma uva mais complexa, ela é uma uva de casca mais grossa, de cor mais forte, mais potente, né? Que você precisa de uma comida para harmonizar. Aí você tem, por exemplo, Syrah, o pessoal chama Shiraz em alguns lugares, né? Então, tem no Brasil, como tem também na Austrália, como tem em vários lugares do mundo, também uva Syrah. Aí você tem, por exemplo, uva branca, a Chardonnay, a mais popular, que a mulherada gosta, porque né, tem aquele, lembra o pêssego, o abacaxi, né? Bem mais frutado, né? O cítrico, às vezes, ele incomoda, que é da Sauvignon Blanc, por exemplo, né? E, então, assim, você começa por, qual uva eu gosto? Eu tomei aquela, gostei, né? Por exemplo, você pode ter Pinot Noir francesa, como pode ter Pinot Noir brasileiro, né? Sim. Então, vai ter uma diferença, por quê? O terroir é diferente. O que é o terroir? O lugar onde ela é plantada, a terra, o clima. Inclusive, foi a pergunta de do pessoal que me mandou pergunta lá no Instagram, né? Porque o mesmo vinho é diferente um do outro conforme o país. Por causa do clima, por causa das condições, né, que envolvem onde a uva está plantada, o vinhedo está plantado, se tem vento, se tem montanha, se tem rio perto, se tem mar, né? Tudo isso vai influenciar, né? Então a gente fala que depende do lugar onde a uva, né, foi plantada, vai mudar, mesmo sendo ela com o mesmo nome. Então, uma Pinot Noir francesa, uma Pinot Noir plantada no Brasil, As Cabernet... características do solo, né? Exatamente. A gente fala, é um Cabernet que é mais frutado e o Cabernet que é mais amadeirado. Tem, né? Então, porque depende... ele pode ficar em barril gosto do barril também. Exatamente. Legal. Então, assim, tudo depende, né? A gente fala, né? Depende do lugar, depende do terroir, depende do clima, depende se ele ficar armazenado em barrica ou não para envelhecer. O tempo que fica também, O tempo que fica, 6 meses, 1 ano, 18 meses. Tudo vai depender, né? Tudo depende. Tudo depende. Verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também aquele ritual do vinho, né? A gente serve o vinho, não é só pôr na boca e engolir.
né? Então, por que que a gente gira? Por que que a gente observa ele? O vinho, ele é desde a abertura, né? Quando você vai, você corta o lacre, aí você vai pegar, né, um saca-rolhas, você vai abrir o vinho. Normalmente, a gente coloca o rótulo, né, de frente para quem vai beber, né, para que a pessoa possa ver. A gente mostra para ela, né, de que país é, de que uva é, põe né? as características. Explica, né, para a pessoa, na hora de servir também, tomar todo cuidado para não escorrer, né? E depois que ele estiver na taça, você gira, né? Você gira o vinho na taça, certo? E aí você olha a cor dele, normalmente contra um papel, um guardanapo branco, né? Para que você veja se ele tem uma cor, ou se ele tem as lágrimas dele são mais grossas ou mais finas, que vai definir também, muitas vezes, o teor alcoólico, né? Quando ele escorre mais devagar, o teor alcoólico é maior, né? É isso? Assim, esse aqui é bem grossinho. Da grossura da lágrima, né? Isso. Então a grossura da lágrima define o teor alcoólico, né? Se ele for mais fino, se ele for mais grosso. Então, assim, mas como eu digo, não tem como se definir, o teor alcoólico é 14%, porque a lágrima tem tal uma referência, né? Mas não é uma regra muito exata. Lágrima mais fino, lágrima mais grossa, né? E aí você vai você já fez o visual, né? Ele é mais escuro, ele é mais claro, né? Eu consigo, brincam, né? Eu consigo ver o outro lado, eu consigo ver a hora no relógio, né? Se é mais clarinho, se é um roxo escuro, exatamente, né? isso. E aí você vai pro aroma, né? Normalmente enfia o nariz dentro da taça, né? Que a gente fala para sentir bem o cheiro. Para sentir bem. Então, às vezes, se ele é mais herbáceo, né? Se ele te lembra uma fruta, se ele te lembra algo que te remete, né? Alguma coisa que identifique o vinho para que você consiga comprar. Eu tomei um vinho, por exemplo, nesse caso tinto, né? Eu tomei um vinho Carmenere e ele me lembrava um pimentão, por exemplo, né? Eu tomei um vinho Syrah e ele me lembrou uma especiaria, por exemplo, uma canela, um cravo, né? Frutas vermelhas, o pessoal fala muito, isso, né? E aí você vai, uma geleia, uma compota, né? Aí você vai lembrando, puxa, quando eu tomei aquele vinho que era um Syrah, ou quando eu tomei aquele vinho que ele era um Chardonnay, ou quando eu tomei esse vinho que era um Pinot Noir, me lembrou determinada característica específica. Isso, assim, e aí você vai entendendo o que você gosta, ou vai aprendendo a analisar para identificar que vinho você tem na taça, quando você não tem a oportunidade de muitas vezes até ler o rótulo, né? Ou até essa brincadeira de você tentar identificar, né? Aí eu não vou olhar, não me diga o que é, e eu vou tentar identificar. Tá um casal, né? tá alguns amigos ali, fazer essa brincadeira é gostoso, exatamente, né? Aí você vai, né, dar aquela giradinha, né? Que ele vai soltando o aroma, né? Ele vai ficando liberando um pouquinho o aroma e o teor alcoólico também, né? Isso mesmo, ele vai oxigenando, né? Aí você consegue até ter as propriedades do vinho mais claras no teu paladar e no teu nariz, né? Tanto é que a gente gira e já toma em seguida, né? Muitas vezes você toma sem girar, depois você gira e toma, ele muda o gosto, né? Muda o aroma também. E aí você vai pro gustativo, né? É você colocar o vinho na boca e deixar ele girar na tua boca, né? E aí você sente um aroma, um sabor diferente quando ele tá dos lados, quando ele tá na ponta, quando você vai engolir. Se ficou um retrogosto depois, o que é o retrogosto? Você diz, nossa, tá agradável, quero tomar mais um gole, eu quero comer alguma coisa. Então você consegue sentir isso, não só colocando na boca e engolindo, mas colocando na boca e deixando ele um pouquinho. Apreciar e você identificar essas características, exatamente, né? E eu vejo que tem pessoas que não entendem, nossa, mas como que eu vou identificar? Mas é essas sensações de você passar pela boca, sentir o cheiro aí que você vai conseguir identificar, né? Às vezes até a gente... Não é só engolir, não é água, né? Exatamente. E eu vejo também muito assim com relação à harmonização com o alimento em si, né? Eu já vi, né, textos, né, profissionais falando que para ele harmonizar de forma correta, me corrija se eu estiver errado, ele não pode sobressair o sabor da comida. Então você tem que comer a comida, você tem que sentir o gosto do alimento. Aí você toma o vinho, você tem que sentir o gosto do vinho. Um não pode mascarar o sabor do outro. É mais ou menos isso. Faz sentido também, mas existem as harmonizações por semelhança,
né? E existem as harmonizações por sabor contrário, né? Então, por exemplo, como que é por semelhança? Você tem a acidez do vinho, você vai harmonizar com o molho de tomate, que também é ácido, né? Por outro lado, existe também algo contrário, né? Você não harmonizar por semelhança, e sim um alimento que, na verdade, não seja, não tem uma relação com aquele vinho que você está tomando. Existem também... Para fazer um extremo mesmo. Ao contrário do que você está tomando, também funciona. Então, existe por semelhança e por um sabor também contrário. Aí volta naquilo, tudo depende, né? Tudo depende, exatamente. É porque tem pessoas que falam, eu gosto do vinho tinto e toma vinho tinto com tudo. Não, se eu comer um peixe, um frango, uma coisa leve, não vai ficar legal, né? O vinho tinto, por exemplo, com peixe, ele vai trazer o que as pessoas falam que ele metaliza, né? Então, assim, não é legal. Mas assim, é mais com coisas mais fortes, uma carne, uma massa. Isso, né? É indicado, por exemplo, um vinho branco ou rosé com um peixe, né? Uma carne com vinho tinto, uma carne mais gordurosa com um vinho taná, por exemplo. No verão, né? Pessoas que falam que não dá para tomar no verão, mas tem os vinhos que dá para tomar no calor também. Dá sim, se estiver numa temperatura, às vezes no verão uma temperatura até um pouquinho mais fria, né? Do vinho tinto, seja um Pinot Noir, um Sangiovese. No verão, ele vai ser agradável se estiver no ar-condicionado. Eu não recomendo tomar um vinho tinto na praia, né? Ele não vai ficar agradável. Não vai ficar legal. Não, aí você toma espumante, um branco, um rosé, bem geladinho. O rosé é muito comum no verão, né? Sim, o branco e o rosé e o espumante são muito comuns. Até tem gente que diz, né? Eu não gosto de tomar vinho no verão, eu tomo cerveja. Mas você tem as opções de vinho tinto, branco e rosé no verão. Né? Então, não pode associar só ao tinto. Tem outras opções, né? A gente vende muito mais vinho no inverno, né? Que é o tinto. Mas eu acho que o brasileiro também está começando a entender, né, que o vinho... existem vinhos de verão também. Né? Não é só no inverno que existe vinho. E olha, eu vou te dizer, eu gosto hoje mais do vinho branco do que do tinto para o meu paladar. Adoro o vinho tinto também, né? E é mais adequado no inverno. Mas no verão... É super agradável tomar um vinhozinho branco bem geladinho, né? É uma delícia, é bom, refresca também, exatamente, é bom, né? Com certeza. E no Brasil, a cultura do vinho não é tão... é meio que recente, né? É verdade, infelizmente. No Brasil, se toma menos de 3 litros de vinho por ano por pessoa, né? Sendo que esse número, se você for falar de Portugal, Itália, Espanha, é 40, 50 litros por ano por pessoa. Né? A diferença é gritante. Né? Então, você aprende as características e a forma de tomar, você pode trazer para qualquer situação. Exatamente. Tem gente que fala, mas eu tenho que trabalhar amanhã, não vou tomar. Mas se você seguir aquela regrinha lá dos 150 ml, você pode tomar todo dia à noite e trabalhar tranquilamente no outro dia. E tomando água junto, né? Até você que é nutricionista pode falar, confirmar isso. A água o tempo todo, 2, 3 litros por dia. Quando você está tomando vinho, tomar água junto também, para você ir hidratando o teu corpo. Você não acorda com dor de cabeça, um bom vinho não te dá dor de cabeça. Sabe, se você tomar água junto, você não prejudica o teu organismo, né? A própria absorção do vinho fica muito mais fácil com a água, né? Porque o vinho é uma bebida que nem você falou, não é pra gente ficar bêbado. Exatamente. É pra apreciar. Então com água, intercalando com água, para você limpar o seu paladar, né? Quando vai estar comendo, né? Você limpa o paladar, come, toma mais um bolinho de vinho. Exatamente. E aprecia toda aquela aquele parte momento, social, né? Aquele momento, né? Que a gente usa aqui muito espaço da adega para encontrar pessoas, né? E você, já conversamos algumas vezes aqui, né? Hoje a gente está aqui conversando e tomando um vinho, mas a gente chama muitas pessoas para cá para tomar um vinho e fica tão agradável aquele encontro, sabe? Muitas vezes a pessoa está passando por aqui, você vem, abre um vinho, senta. Muitas vezes o cliente escolhe o vinho, tomando um vinho, né? Sim. Então, assim, já vi várias degustações aqui, isso, uma delícia, harmonizadas, ou somente de uma região ou de uma vinícola para as pessoas conhecerem. A gente sempre faz isso aqui na adega e as pessoas vão aprendendo. E as pessoas gostam, né, de segurar uma taça, de experimentar. Inclusive a forma de segurar, vamos desmistificar a forma de segurar o vinho, então olha, eu acho interessante. Eu acho assim, eu vejo muitas formas de segurar. Eu prefiro segurar pelo pé,
né? Porque você não altera a temperatura do vinho. Se você pegar por aqui, ó. Tem pessoas que fazem assim, já não é correto, você está alterando, né, a temperatura do vinho. Exatamente. Ele, né? Então eu sempre uso o pezinho da taça para segurar, né, o vinho, e eu não altero a temperatura dele. Às vezes eu tô, né, aqui tô, né, cansei aqui a mão, né, claro, você pode colocar na mesa para apoiar. Mas o ideal é na... Pega embaixo para apoiar, né, ou até para você mudar de posição e tal, mas sempre no pezinho para não alterar, né, dá aquela mexidinha que é até mais fácil charmoso, para você né, mexer. Exatamente. Quanto mais tempo ele fica na taça, ele vai mudando o aroma, o sabor. Muda no paladar também, o vinho vai se desenvolvendo. O vinho, a gente fala que ele é vivo, né? Ele está trancadinho dentro da garrafa com a rolha. Quando você abre ele vai se soltando. Me fala um pouquinho sobre os vinhedos brasileiros. Porque há, infelizmente, muito preconceito. Todo mundo fala, né? É brasileiro, geralmente Serras Gaúchas, que acho que é uma produção maior. Não é bom. Você só é bom se for chileno ou argentino, que a gente mais ouve. Não, tá totalmente errado isso. Né? E a gente é muito legal defensor do isso, vinho brasileiro. Olha, hoje o vinho brasileiro ele tá muito em alta. Ele tem assim opções maravilhosas. Claro que as características são diferentes, porque o solo daqui, a temperatura é diferente. Exatamente. Mas não quer dizer que não seja um bom vinho. Não, absolutamente. O vinho no Brasil é algo novo, a gente tem que dizer que sim, né? Tem vinícolas mais antigas, né, mais tradicionais, aí com 100 anos mais ou menos, né? Mas é algo novo, né? Não é como na Europa, né? Que é muito mais antiga do que o Brasil. Sim, já é algo que vem, né? Meu Deus, de muito tempo atrás, né? Jesus Cristo já tomava vinho, né? Então, para você ter uma ideia do quanto, né, tradicional é o vinho, de quanto tempo, né? E países que já plantam vinho, uva há muito tempo para fazer vinho. Então, no Brasil, tudo isso é muito novo. Eu te digo assim, tem muita coisa boa. Sabe? As pessoas têm que abrir o coração para o vinho brasileiro. Dá uma vez para experimentar, né? Exatamente. Então, assim, tem vinhos comerciais, né? Como o Miolo, como a Aurora, que já são muito conhecidos e tradicionais. Assim como tem vinícolas boutique, como Torcello, Capuane, Santa Augusta, Via Piana, que são maravilhosas, assim, sabe? Eu te diria, assim, que muitas vezes são muito melhores do que muitos vinhos importados, né? Mas não tem regra. Tem vinho francês bom, tem vinho italiano bom, tem vinho chileno bom. Todos os lugares tem. Tem. Mas assim, o vinho brasileiro, as pessoas precisam abrir o coração, porque é um produto nosso, sabe? É algo que eu acho que a gente tem que prestigiar, né? Com certeza. Experimentar para poder dizer pelo menos, um vinho brasileiro que você indicaria para quem vai começar a conhecer agora um brasileiro? Eu falei de Capuane, de Torcello, que são vinícolas boutique, que eu super recomendo, né? Que a gente tem aqui na loja. Mas a gente tem um vinho muito legal aqui que eu defendo muito, que é o Fenice da Santa Augusta, o Gran Corte. Eu falo muito dele aqui na loja, né? Porque é um vinho que quando você abre, você fala, meu Deus, né? Tem certeza que é daqui? Assim, né? Legal. Mas a gente tem vinhos, esse eu já estou falando de um vinho de R$200 a garrafa, mas eu falar de um Aurora varietal, por exemplo, um vinho de 40 e poucos reais a garrafa, que também, meu Deus, é um vinho que a gente toma, né, tranquilamente, com muita frequência aqui na loja, né? E tem, nossa, eu olho aqui, né, eu tô olhando ali, né, para a prateleira, tem Serra Catarinense, que é maravilhoso. Você tem vinhos de Minas Gerais, que são bem legais também, que são, né, algo que está surgindo, eu até estive visitando. Eles têm a poda invertida, a colheita invertida. Então, ao invés de eles colherem em fevereiro, eles colhem no meio do ano. Né? Então é diferente. Pega características diferentes conforme o clima, a temperatura. Por causa da temperatura. Eles tentam tirar o melhor do vinhedo que eles podem, né? Então eles inverteram a colheita para justamente ter um ovo de mais qualidade, né? Um vinho de melhor qualidade. Entendi. Então a gente experimenta os vinhos brasileiros que tem ótimas opções. Você pode até Exatamente. colocar na descrição ali o nome dos vinhos. Pode, né? pode indicar. A gente também está, né, à disposição para indicar, então tem muitas oportunidades de vinhos bons, então eu acho que é muito interessante experimentar. Legal. E a parte financeira, né, do preço, muitas pessoas falam vinho bom e vinho caro. Não é. Tem tantos vinhos de 30 e poucos, 40, 50 reais, que são mais acessíveis, que são vinhos bons. Como eu falei vinhos pro dia a dia, né? Como eu falei agora, os varietais da Aurora, eu super recomendo, são vinhos de 40 e poucos reais. Então tem esse preconceito, não vou lá na adega porque é caro. Não é, gente. Não. Tem tudo pra todos os bolsos, todos os gostos, Uhum. tipos de uva, países. Aqui a gente tem mais de 1000 rótulos, de mais de 20 países.
né? Tipos de uva, eu nem sei dizer, mas muita variedade de uva. Você pega uvas super diferentes, assim, sabe? Às vezes eu digo, nossa, mas eu nunca nem conhecia essa uva, nunca tinha ouvido falar, né? Você pega coisas diferentes, são uvas assim, que são duas uvas que formam uma. A Rebo, por exemplo, né? Ela é a junção de duas uvas que forma a uva Rebo, que é feito esse vinho da Aurora, por exemplo. Ele monta um vinho, um blend, né? Eles fazem a própria, no próprio plantio da uva, eles fazem no plantio mesmo. No plantio. E aí a junção de duas uvas se torna uma nova uva que eles plantam e fazem o vinho posteriormente, né? Entendi. Nossa, bem interessante. Essa parte eu já não tinha conhecido. Exatamente. Você olha no contrarótulo, muitas vezes ali você fala, nossa, eu não conhecia essa uva. Mas é a junção de duas uvas que você conhece. Por exemplo, a Merlot, o Rebo é a Merlot, não me lembro agora a outra uva, que tem a Teróldego. Ela é Merlot com Teróldego. Então, e forma que já uva Rebo. Não é tão comum, né? A Teróldego é uma uva diferente, é uma uva, nossa, é uma tinta, né? É uma uva assim que quando você toma ela sozinha, varietal, ela chega a manchar os dentes, assim, sabe? Então é bem interessante também, quando você junta ela com a Merlot, que é uma uva mais levinha e tal, aí ela já, né, te entrega algo mais equilibrado, assim. Sim, não, interessante. Essa parte eu já não sabia que faziam isso no plantio, né? Eu sei que tem aquele blend que eles fazem depois, que combinam várias uvas, né? Conhecer o processo. E aqui no Paraná tem vinícolas que abrem o espaço para você Região metropolitana visitar. de Curitiba tem. Nós temos a Vinícola Araucária e a Franco Italiano, que nós trabalhamos com elas aqui na loja. Que abrem visitação, né? Temos no norte do Paraná, por exemplo, né, a Ladorne, que são vinhos até desalcoolizados, que nós temos aqui para quem não pode beber álcool, né, que são do norte do Paraná. Então, assim, existe. E aqui a nossa volta é São José dos Pinhais e Colombo, ou seja, você pega um final de semana e vai até lá conhecer, eles têm almoços também que eles oferecem, né? E você aproveita e visita um vinhedo, o processo de produção, experimenta alguns tipos de vinho. Tem degustação, bem interessante. Bem interessante. Para quem gosta, eu acho que tem muitas oportunidades. Inclusive aqui na adega a gente tem o maior prazer, assim, né? Se a pessoa quiser conhecer, ou quiser que a gente indique algo, eu não conheço nada. Mas o que você gosta? Você já toma, né? Você já experimentou? Tem alguma coisa que você já experimentou? O que você vai fazer de janta no final de semana? Que eu tinha vinho para você tomar junto e você vai... Então, assim, temos algumas perguntinhas do pessoal. Algumas a gente já meio que respondeu, né? Sim. Mas as perguntinhas diferentes que a gente não respondeu aqui, que tivemos, foi: o formato da taça influencia no sabor? Olha, eu diria aquela taça mais gordinha, tem tipo essa que é mais comprida, né? Existem regras, né, de etiqueta, né, que dizem que um espumante você tem que tomar numa taça float, né, que é aquela compridinha, ou aquela mais... lembra aquelas mais antigas, né? Que hoje bolinha, assim, né? Exatamente. Então, assim, existem regras, por exemplo, a taça Borgonha, que é para o vinho, né, francês, da Borgonha e tal. Eu diria, assim, o vinho tinto na taça maior, de 580 ml, e o vinho branco numa taça um pouquinho menor. Mas eu te diria assim, ó, eu recomendo a taça de cristal. Né? Eu acho que ela dá um sabor diferente para o vinho. Ela é mais fininha na borda, né? Essa aqui é uma de cristal. É uma de cristal. Quando você vai colocar ela na boca, ela te permite, né, uma espessura menor aqui, onde você consegue sentir, né? Eu acho que o sabor um pouquinho mais pronunciado do vinho. Aquelas taças mais grossas atrapalham sentir o sabor do vinho. Eu acredito que sim. E a taça de cristal, ela tem uma porosidade, né? Que já é própria para isso. Eu acho que a taça de vidro não entrega o mesmo sabor. Então eu recomendo a taça de cristal. Agora, eu tenho uma taça de cristal de 580 ml, quero tomar um vinho branco, não posso. Pode. Quero tomar um espumante. É até melhor, porque ele vai respirar melhor, né? Existe a etiqueta, mas não quer dizer que seja obrigatório, que é regra, né? O vinho, por exemplo, em casa, se eu vou abrir um espumante, eu uso a taça mais fininha, né? Eu acho ela mais elegante, eu acho que para brindar ela fica legal, fica bonita, mas nada impede de você ter uma taça de cristal e tomar o vinho, né, o espumante, o branco, o rosé ou o tinto na mesma taça, né? Se ele tiver até uma abertura maior, ele vai permitir que o vinho respire melhor. Então eu não digo que... A única coisa que eu digo prefira a taça de cristal.
né? Evite a taça de vidro. Né? Você tomar um vinho num copo, numa xícara. Eu acho que não tem mais aí sabor. aí já é demais, né? Eu acho que não entrega o mesmo sabor, né? No gargalo, né? Não vai te entregar a mesma coisa, né? Não, com certeza não. Mas pode ter uma taça padrão para todos os tipos de vinho, que eu acho que você vai conseguir ter uma boa experiência. Né? Entendi. Depois de aberto, tem regra depois que abre o vinho? Então, abri o vinho, tirei a rolha e não tomei tudo. Não existe uma regra fixa, assim, de você pode deixar 3 dias, ou 5 dias, ou uma semana, né? Existem, por exemplo, bags que tem aquela torneirinha que não deixa entrar o ar, né? Pôr a rolha de volta, né? Tem gente que põe, não sei se... Nessa bag, a própria torneirinha não permite que o ar entre e você consegue conservar o vinho por 30 dias, por exemplo, né? Entendi. 3 litros, 5 litros. Na garrafa, existem tampas apropriadas, né? Pode colocar a rolha também de volta, né? Mas existem tampas apropriadas para o vinho que elas vedam ele de uma maneira que conserve as propriedades de aroma, de sabor dele, mas eu digo assim, 2 ou 3 dias, né? Porque eu sinto, assim, até na minha própria experiência em casa, que ele muda, o vinho muda. Vai perdendo todas as características dele, né? Um vinho que você vai tomar daqui a 3 dias, ele não tem o mesmo sabor de quando você abriu a garrafa. Você deixar na geladeira um vinho tinto, tire ele com 1 hora de antecedência, porque um vinho tinto guardado na geladeira fica muito ácido na hora de você servir. A geladeira tem a temperatura adequada, né? Tem. Que é a temperatura ambiente de uns 14, 15 graus, não é? Para o vinho tinto, sim. Para o vinho tinto, 13 a 15 graus. Para o vinho branco, 6 a 10 graus. Eu acredito até que, se for um vinho branco muito bom, eu prefiro nem deixar ele muito gelado, porque senão ele até maquia um pouquinho, né, o sabor dele, né? Então, um vinho branco muito bom, você pega um Chablis, por exemplo, francês, eu diria assim, eu tomaria ele a uns 10 graus, para que eu consiga sentir melhor, né, o aroma e o sabor dele, ele entrega melhor. Agora, é um vinho de entrada, né? É um vinho mais simples. Coloque ele lá, 8, 10 graus, num baldinho de gelo também. E ele só para baixar um pouquinho a temperatura e já tomar, né? Vai ficar super agradável. Coloca ele na geladeira também, tira ele, já toma, também vai ficar legal. Como a gente está num país quente, a maior parte, né, do Brasil... Curitiba não, né? Curitiba não, aqui não. Mas tem as regiões quentes, né, então não tem como deixar na temperatura ambiente. Você vai lá no Nordeste, tá 40 graus, complicado você deixar fora. Um vinho tinto, eu nem recomendaria tomar uma temperatura ambiente acima de 30 graus, não vai ficar legal. No ar-condicionado, né, no ambiente fechado. Resfria um pouco ele. Resfria ele um pouquinho, exatamente, vai ficar legal. Como armazenar? Em casa eu tenho que armazenar ele deitadinho também? Não tem aquilo ali, todo mundo fala, tem que ficar deitado. Eu comprei um vinho que eu quero deixar guardado, eu não vou tomar agora, deixa deitado. Num lugar sem bater sol, que não tenha umidade, num lugar seco, à sombra, sabe? Que ele consiga se manter saudável ali. Encostando na rolha, o líquido encostar na rolha, né? É o recomendável. Agora, eu comprei um vinho para tomar amanhã. Não tem problema, gente. Só não deixa ele no sol, né? Sim, com certeza, deixa né? Ele num lugar deixa ele em pé, num lugar fresco. Deixa ele guardadinho ali, num lugar que não pegue sol, né? Que tenha uma temperatura ali fresca, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Adorei a nossa entrevista, acho que foi muito esclarecedor, muitas coisas, né? Eu aprendi bastante também. Né? E dizendo que até essa conversa surgiu por conta da gente entender que o vinho é realmente algo saudável, né? Que na quantidade certa ele faz bem. Então eu também assim fico feliz em poder compartilhar isso e dizer para as pessoas assim, sabe, se deem a oportunidade, né, de experimentar o que quer que seja, conhecer, não tenham vergonha de ir até a loja e perguntar. Tem gente que vai até a adega, mas eu não conheço nada e como que eu vou pedir? Já chegam na loja dizendo, só tô olhando, né? Só tô olhando. Não, conversem, né? O vendedor, o sommelier, a sommelier gostam de trocar essa experiência, principalmente com quem está aprendendo, né? Ou com quem já toma vinho, tem uma experiência também. E acho que é gostoso esse retorno, né? Você dá uma indicação, a pessoa tomar e voltar. Nossa, gostei. Isso acontece. Né? E esse retorno é bom, né? Depois do endereço aqui embaixo, a gente vai dizer a adega está localizada dentro do mercado municipal do Capão Raso, em Curitiba. Isso. Né? Então você pode pegar o seu alimento na praça de alimentação e trazer aqui na adega e comer aqui, pegar um vinho aqui, consumir a preço de prateleira, sabe? Na temperatura certinha.
sabe? Combinando com o prato que você desejar. A gente tem garrafinhas de uma dose, a gente tem meia garrafa, tem garrafa inteira, sabe? Então, Legal. assim, o que as pessoas quiserem. Eu quero ir sozinha pegar um prato lá e tomar uma garrafinha. Eu tenho 187 ml de vinho numa garrafinha, branco, rosé, tinto. Tenho latinhas, que são também 2 doses, por exemplo. Muito obrigada, Adriana, adorei. Eu que agradeço, vou Karine. pôr todos os contatos aqui da adega, as redes sociais, Obrigada. tudo. A Karine é nossa cliente, inclusive, estava me contando que toma seu vinho no final de semana com seu namorado, né, que gosta muito, e é por isso que essa conversa surgiu. Então, muito obrigada, venha sempre. O primeiro contato para a gente fazer o programa foi um dia que eu vim comprar vinho aqui, inclusive. É isso aí, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada E saúde. Saúde. Tchim, tchim.